Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aí tranquilos. A gente vai fazer agora a análise da segunda parte do texto Web 2.0 Saber Fluxo. A gente fez uma primeira análise na aula ao vivo, né? Que a gente fez a reunião pelo Zoom. E agora eu vou fazer o restante da análise, vou destacar alguns outros pontos do texto que eu acho relevantes para que possa enriquecer um pouco a leitura de vocês aí também, tá? Lembrando que quando a gente acabar essa análise, vocês vão trabalhar num questionário que eu vou disponibilizar para vocês aqui no EVA, tá? Bom, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para que vocês consigam visualizar o meu texto, que está com as marcações que eu quero que vocês acompanhem, tá? Então, a gente tinha conversado até aqui, né? Até o tópico 2 na nossa aula, e é daqui para diante que eu vou seguir com vocês. Então, daqui em diante, o autor vai tratar do contexto sócio-histórico do final do século XX, né? Ele está falando do surgimento das tecnologias da informação e da comunicação. Vocês viram que ele falou desde o surgimento da imprensa, né? Das ferramentas e das tecnologias de escrita que antecedem e muito aí as tecnologias digitais da informação e da comunicação. Hoje, quando a gente vai falar de tecnologia digital, aliás, quando a gente vai falar de tecnologia da informação e da comunicação, nós estamos nos referindo às tecnologias digitais, né? Eu destaquei aqui esse trecho em que ele diz assim: pode-se propor que essa nova era da globalização pode se constituir como tal em função também do surgimento das novas TICs. A esse respeito, Castells, 2003, assevera que a nova infraestrutura do mundo global tem como base as TICs, que introduziram uma mudança qualitativa em termos sociais e econômicos ao tornar possível a realização de processos globais em tempo real. Vejam, ele está atribuindo às tecnologias da informação e da comunicação esse papel importante na constituição mesmo daquilo que a gente chama de globalização, né? Então ele vai dizer que essa globalização tal qual conhecemos hoje é possível porque foi possível a invenção das TICs, né? Ainda mais adiante, e aí ele vem seguindo, né? Vocês leram aí, se tiver algum ponto que vocês queiram discutir comigo, podem me mandar mensagem, podem me chamar no grupo, agora o grupo está aberto de novo, né? E aí ele segue, vai dizendo que essa revolução nas maneiras de organizar o mundo, trazida pelas novas tecnologias, muda a relação espaço-temporal, né? Então a gente tem uma modificação na relação espaço-tempo. Vocês lembram que a gente falou disso, né, na outra aula? Eu posso estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, quando eu faço Zoom com vocês, eu entro na casa de cada um de vocês e recebo muitas pessoas na minha casa virtualmente, né? Ao mesmo tempo em que a gente grava o vídeo, ao mesmo tempo que a gente dá aula, a gente grava o vídeo, a gente usa o chat. Então, a nossa relação espaço-tempo muda, fora o fato de que eu posso receber um aluno aqui na nossa aula pelo Zoom, que assista a aula, sei lá, estando no Japão, né? E aí ele vai ter um fuso horário diferente, ele vai ter, enfim, geograficamente realmente longe desse espaço que nós habitamos aqui na nossa região. Então, a tecnologia muda essa relação espaço-tempo que a gente conhece, né, como sendo onde e quando as coisas acontecem na vida, né? E aí ele vai dizer, se o mundo atual vem experienciando em maior ou menor escala uma nova realidade espaço-temporal, uma questão fundamental deve ser analisada. De que lógica espacial e temporal podemos falar na era da informação? Talvez de uma lógica em que o local e o global tomaram uma dimensão inseparável, comparada a uma avenida infinita. Numa mão, o local se torna transnacional em frações de segundo, devido à velocidade do tráfego de informação.
na outra mão, o global tem chegado às mais longínquas localidades do planeta. Então, vejam, ele coloca aqui uma questão bastante interessante, que é a queda das barreiras entre o local e o global, por exemplo, não é? Nesses tempos de pandemia, vocês percebem o quanto isso está evidente, gente? O quanto essas relações entre o que acontece lá do outro lado do mundo e tem impacto aqui, e a gente sabe disso muito rápido, por isso o impacto, entendem? Então, e fora todo o uso das tecnologias que a gente estava fazendo hoje, né? Quando a gente olha para esses textos escritos há 5 anos, há 3 anos, um texto escrito há 1 ano não previa, não teria condições de prever que hoje as tecnologias digitais da informação e da comunicação estariam usadas da maneira que estão sendo, não é? Então é muito interessante a gente pensar nesse percurso das tecnologias da informação e da comunicação no nosso tempo histórico, né? E aí, uma coisa que é interessante, que eu destaquei aqui para falar com vocês, é essa transformação das bases materiais da vida, capazes de serem empreendidas por conta da existência das TICs. Que transformação, aliás, que bases materiais são essas que se transformam? Aí ele vai dizer a fluidez do tempo e do espaço, devido à gama de informações que circulam no mundo globalizado em tempo real, a possibilidade, segundo Thompson, de compartilhar uma visibilidade imediata, que é a transformação da própria ideia de experiência, né? Uma capacidade reflexiva de processar novos conteúdos e de atuar em questões diversas e, como corolário, transformar a própria vida social. Então, veja, quando a gente muda a relação do sujeito com o espaço e com o tempo, né, tem essa fluidez. O que é a fluidez do tempo e do espaço? Não tem barreira mais entre o que acontece aqui e agora, né? Ao mesmo tempo que acontece aqui, está acontecendo lá, né? E vejam, se eu gravo um vídeo agora e ele vai ser assistido em outro horário, então não tem mais a rigidez do tempo, né? Por exemplo, vocês podem pegar esse vídeo, assistir, pausar e fazer outra coisa e voltar e continuar assistindo. Quer dizer, na vida sem as tecnologias, isso não é possível. Não dá para ir para a aula presencial, por exemplo, e dizer, professora, só um minuto, espera aí que eu vou na minha casa botar roupa para lavar e aí eu já volto, a senhora continua a aula, não é? Então, essa fluidez das relações tempo e espaço, né? Essa rigidez que antes da existência da virtualização era com a qual a gente lidava, é uma característica muito importante quando a gente analisa as relações trazidas pelas novas tecnologias. Inclusive, gente, pensando no trabalho que vocês terão de fazer, não é? De analisar alguma plataforma digital que está sendo usada agora, em tempos de pandemia, para poder fazer o trabalho do semestre da atividade, da disciplina de vocês, tentem discutir essas questões, não é? Como é que essa fluidez do tempo e do espaço interfere na construção do conhecimento que os alunos precisam fazer, essa construção que precisa ser feita, com essa mediação da tecnologia. Como é que isso se dá, né? Isso são questões para vocês discutirem também. E aí, ele vai, antes de terminar esse tópico, ele vai dizer o seguinte, que essa grande quantidade de informações que caracteriza aí essa fluidez, não é? Do tempo, do espaço, muitas informações circulam na internet ao mesmo tempo, isso é uma característica importante das TICs, ao mesmo tempo em que, nas palavras dele, isso, num ritmo cada vez mais acelerado, tem atordoado as pessoas, né? Fazendo com que elas alterem o modo de compreender o mundo e a si mesmas. Então, isso é uma coisa que eu acho realmente que ainda está em construção, assim, o saber científico sobre isso, sobre o quanto as tecnologias alteram esse modo de as pessoas compreenderem a si mesmas e o mundo. Também é uma coisa que vocês podem discutir nos trabalhos de vocês, né? Aliás, por exemplo, pensando
ainda em elementos que vocês podem apresentar na escrita de vocês. Falar sobre como é que o uso da tecnologia faz com que vocês repensem a própria autonomia, por exemplo, né? Vocês precisam arranjar uma maneira própria, interna, de se organizar nesse tempo de aula remota para poder fazer a aula acontecer. Quando há aula presencial, a gente tem impulsionadores externos, não é? Então, o que são esses impulsionadores? O horário de início da aula lá no prédio da faculdade, né? Então, a logística de entrar na aula naquele horário, porque se você chega muito mais tarde, você vai ficar com falta na primeira aula, você vai perder o conteúdo, né? Então, então você tem uma obrigação definida externamente, está fora de você. Quando as aulas chegam até você por meio do computador e você acessa de dentro da sua casa, a disciplina e a autocapacidade, né, acho que não é autocapacidade, não é o melhor termo. Acho que é a disciplina mesmo, né? Para se policiar, para não procrastinar, para conseguir organizar os estudos. Isso tudo muda a sua relação com o conhecimento e, de repente, com você mesmo, né? Você começa a entender melhor quais são as suas possibilidades e quais são os seus limites nesse cenário, por exemplo, não é? Então, vejam que tem muitos elementos aí para vocês pensarem no trabalho que vocês vão escrever. Bom, no tópico 3, o que eu destaquei aqui, que eu acho que vale a pena a gente dar um destaque? Ele começa dizendo aquela história que a gente já falou, eu destaquei aqui para a gente retomar, né? Tem gente que não estava naquele começo, quando a gente começou a falar da Web 1.0, 2.0 e tudo mais. E aqui ele faz essa retomada interessante. Ele vai dizer que as contribuições dos primeiros protótipos que vieram a se tornar a internet, logo no início do seu aparecimento, surgiram no auge da Guerra Fria, como estratégia militar para possibilitar a sobrevivência das redes de comunicação em caso de ataque nuclear que pretendesse destruir os centros de comando e controle. Então, essa é uma informação que eu acho super interessante, que tem um pouco a ver com o desenvolvimento da ciência, né? Quem é meu orientando de ITG ou quem já me ouviu falando de pesquisa sabe que eu sempre impulsiono os meus alunos a escreverem uma boa justificativa de pesquisa, né? Justificativa da sua pesquisa é um elemento obrigatório de todo projeto, de todo TG, né? De todo texto que finaliza uma pesquisa. E o que é a justificativa de pesquisa, né? É o porquê que a sua pesquisa é importante, é relevante socialmente, né? Aqui a gente tinha uma justificativa, uma relevância social para a construção, vamos dizer assim, da internet, que estava muito longe de ser comercial e mercadológica, né? Então, era uma invenção que tinha uma finalidade definida, e era uma finalidade socialmente muito importante, né? Que era de proteger dados científicos sei lá, se tivesse uma guerra, se, né, sofresse um ataque nuclear, esses dados científicos estariam protegidos. Então, aqui o autor faz essa retomada sobre esse projeto que surgiu lá nos Estados Unidos nesse começo aí, aliás, nesse período da Guerra Fria, né? No começo do que foi a invenção da internet. E aí ele conta sobre esse projeto, que era o ARPA, né? E ele diz: a ideia inicial do projeto era de fato conectar os mais importantes centros universitários de pesquisas americanos com o Pentágono, a fim de permitir não apenas a troca de informações rápida e protegida, como também instrumentalizar o país com uma tecnologia que possibilitasse a sobrevivência de canais de informações em caso de uma possível guerra nuclear. Essa nova rede de comunicação tinha o potencial de transmitir informações para pontos distintos sem a necessidade de um ponto central. E essa era a sua grande novidade. Então, esse aqui é o nascimento daquilo que depois veio ser a rede mundial de computadores, né?
E aí ele vai lá e explica o nascimento, né, do www, e aí ele vai falar sobre um dos conceitos que é um dos conceitos centrais da discussão sobre tecnologia, que é o conceito de hipertexto. E aí ele vai, citando de novo Levi, ele vai dizer: o hipertexto possui um aspecto dinâmico e multimediático e a velocidade de acesso aos nós lhe garante utilizar toda a sua extensão. O princípio da não linearidade, transformando a referência espacial, que não ocorre mais diante da tela, pois as informações podem encontrar-se além do limite visual do display do monitor e a própria topologia da rede existente no cyberespaço. Então, gente, lembram que eu falei disso na aula presencial? O hipertexto é o texto que funciona como um ponto, um nó, numa rede de vários nós. Então, se você está lá num site e entrou nesse site para ler um assunto, você tem um texto, ou imagem e texto, e nesse texto você tem vários nozinhos, vários links que te levam para outros nós, para outros pontos dessa rede de informações. Esse é o hipertexto. Então, o hipertexto é um texto que tem esse aspecto dinâmico e multimediático, multimídia. Tem texto, tem imagem, tem vídeo, tem som, né? Tem animação. Então, você tem uma ampliação da capacidade de significar, né? O hipertexto é o texto desse mundo virtual, desse mundo digital que a gente habita ultimamente. Ultimamente desde 1995, né? E aí ele vai explicando, né, o que aconteceu com o surgimento da internet. Ele vai falar da internet 1.0, 2.0, isso nós já estudamos, vocês já sabem, tem até um textinho resumindo no EVA. E aí, quando ele fala da internet 2.0, nos interessa muito, porque é quando começa a existir a internet que a gente conhece. E aí ele vai dizer, com o Web 2.0 houve, ipso facto, uma reconfiguração no campo da comunicação, tensionando o modelo vigente do broadcast, sistema de transmissão de informação em larga escala. Então, a gente teve o início de uma revolução nas formas mesmo de comunicação. Nessa segunda fase da web, os usuários da internet não apenas pesquisam para encontrar informação, eles também criam e publicam conteúdos, gerando, por conseguinte, uma mudança no modelo de comunicação, passou do formato um para muitos para o muito para muitos, né? Muitos para muitos, que é a ideia de que agora as pessoas acessavam a internet para produzir conteúdo e não só para consumir conteúdo, né? Isso aí vocês já viram, a gente já discutiu bastante, já está, né, bem claro, eu espero, aí na cabecinha de vocês. Bom, destaquei aqui um exemplo que ele traz, que eu acho que é um exemplo que é super bom para a gente conversar. Eu acho que a gente falou dele na outra aula, quando nós falamos da questão da autoria, né? Mas eu vou retomar aqui, né? Que é a Wikipédia. A Wikipédia é esse site que funciona como uma enciclopédia. Eu não sei se vocês conhecem essa palavra, vocês mais jovenzinhos, mas a enciclopédia é um livro impresso que reunia, né, os principais conhecimentos da humanidade, assim. Na verdade, quando a primeira enciclopédia foi escrita, ela tinha a pretensão de reunir todo o conhecimento cultural, científico produzido pela humanidade, e eram volumes, 20 volumes, 30 volumes, né? Depois, quem é mais novinho, vai na Wikipédia e procura a história da enciclopédia, para vocês verem do que se trata. Só que a enciclopédia era escrita por autores, por cientistas, por professores, né? E pessoas conhecidas, tinha lá o nome, você conseguia saber quem é que escreveu. A Wikipédia, ela traz uma nova configuração. Então, ela tem esse espírito da enciclopédia, que vai reunir as informações todas. Ela vai para além, porque você tem até verbetes que são, por exemplo, de personalidades, de pseudo-celebridades, né? Até essas pessoas têm lá verbetes na Wikipédia. Então, deixou de ter aquele caráter muito formalista. E uma outra coisa que é a que nos interessa aqui é o fato de que a Wikipédia é colaborativa, né?
nós vamos fazer uma atividade colaborativa para vocês viverem o que é isso. O que é fazer um texto que vai se transmutando, que vai se transformando, e isso é possível por conta da tecnologia. Então, a Wikipédia é esse exemplo de texto colocado lá na internet, todo mundo pode editar, e aí a comunidade atua na manutenção da verdade daqueles textos, né? Às vezes as pessoas mudam o verbete, mas a comunidade localiza, né? A comunidade de leitores localiza erros e vai lá e edita novamente. E essa é a lógica da Wikipédia, né? Bom, depois o autor segue discutindo essas questões, né? De que qualquer pessoa pode colocar, vai falar dos blogs, vai falar do cyberespaço, tudo isso vocês leram. Quem não leu ainda, que leia o texto. E aí eu destaquei mais um trecho aqui que é o seguinte: a principal vantagem da internet relativamente aos meios de comunicação da democracia midiática da segunda metade do século XX, quais são esses meios? Imprensa, rádio, televisão, é que permite a todos os agentes se exprimir sem ter de passar pelo poder do jornalista. Resultado, a esfera pública alarga-se, diversifica-se e complica-se particularmente. Essa mutação da esfera pública constitui um dos fundamentos da cyberdemocracia, o que, olhando de longe, parece uma coisa maravilhosa e extremamente potencialmente democrática, né? Todos poderem se exprimir sem ter de passar pelo poder do jornalista. O que nós vivemos, e a gente tem discutido isso aqui na disciplina, é que a relação dos sujeitos com a tecnologia não tem funcionado dessa maneira sem problemas, não é? Então, o fato de que muitas pessoas podem se exprimir sem ter de passar pelo poder do jornalista também faz com que muita informação sem credibilidade, ou informação falsa, ou informação distorcida, circule pelos meios digitais, né? Então, é aquela conversa que nós tivemos sobre o Pierre Levy e sobre tudo que ele não previu quando deu aquela entrevista em 2002, sobre o que seria esse mundo em que todos podem tomar a palavra, não é? Bom, aí o autor segue e eu destaquei mais esse trecho aqui. Esse alargamento da esfera pública da internet, então tem mais gente, mais vozes, mais pessoas no espaço de fala. Então tem que ver um alargamento. Ao acontecer isso, ao proporcionar isso, ao acontecer isso, tem uma desestabilização da noção de autoria. Nós já falamos disso, lembram? Está no outro vídeo. Traz também em seu bojo uma reconfiguração da própria noção de conhecimento, pois na realidade hipertextual, o que? O conhecimento, já não é mais o produto unilateral de seres humanos isolados. O que é o produto unilateral? É o que sai de um lado só, né? Só o jornalista. Então não é mais unilateral, agora é bilateral ou multilateral, que sai de todos os lados. Então, não é mais um produto unilateral de seres humanos, gente. É o produto de uma cooperação cognitiva distribuída. E aí, tais reconfigurações criam, por sua vez, um novo ethos na Web 2.0. Um ethos cuja base está no descentramento da noção de autoria e na celebração da inclusão, na participação em massa do processo produtivo, na distribuição da expertise e na participação e colaboração ativas, promovendo, assim, novas práticas de leitura e escrita, ou melhor, novos letramentos, como o letramento digital. Bom, aqui tem dois conceitos importantes que a gente tem que discutir sobre, que é o conceito de letramento, que é o conceito de ethos e o conceito de letramento. O conceito de ethos, muito rapidamente, ele é uma projeção, né, um comportamento, acho que é mais comportamento do que projeção, social, o comportamento que a gente projeta na sociedade. Então, resumindo, é isso, né, porque é um conceito teórico bastante denso, a análise do discurso usa bastante e a gente da linguística também usa bastante. Então, ele vai dizer que essas reconfigurações criam um novo ethos na Web 2.0, um novo jeito de ser, um novo jeito de existir, um novo jeito de ser sujeito no mundo, né? E é um ethos cuja base está no descentramento da noção de autoria e na celebração da inclusão, da participação em massa do processo produtivo, na distribuição da expertise.
Então, vai se criando um comportamento em que há um descentramento da noção de autoria e tem essa celebração da inclusão, ou seja, todos vêm, todos participam, todos têm voz, todos têm um canal, todos, enfim, né? E desse movimento emergem novas práticas de leitura e de escrita, que são as práticas que a gente chama de letramento digital. Lembram que na aula eu falei com vocês sobre o termo letramento? O letramento, essa palavra letramento surge no Brasil a partir da década de 80, quando começam a chegar as pesquisas que começavam a dizer que a noção de alfabetização não era suficiente para explicar o desempenho ou o mau desempenho dos sujeitos nas práticas sociais de uso da língua. Então, quando uma pessoa se dizia alfabetizada, ela às vezes era alfabetizada, mas não conseguia usar a língua na sociedade, né? Por exemplo, uma pessoa que é alfabetizada, mas não consegue ler e interpretar textos. Essa semana a gente não viu uma pessoa aí, uma grande autoridade do país, dizendo que não conseguia ler os textos porque eles tinham 20 páginas, que ele lia só a ementa, né, dos projetos, porque além de ler, ainda tinha que interpretar, e aí a pessoa assina sem ler, porque é muita coisa para ler, né? Quando a pessoa não consegue lidar com as práticas sociais de uso da escrita e da leitura, ela não é uma pessoa letrada. Ela pode ser uma pessoa alfabetizada, mas uma pessoa alfabetizada não necessariamente uma pessoa letrada. Porque para ser letrado, o sujeito precisa conseguir participar das práticas sociais de uso da língua com autonomia, com proficiência, tá? Então, o letramento é essa capacidade do sujeito de participar das práticas sociais de uso da língua, e o letramento digital, né, por extensão, é a capacidade que o sujeito tem de participar das práticas sociais de uso da língua em ambientes virtuais, em ambientes digitais. Então, a Web 2.0 faz emergir esses outros comportamentos e esses outros letramentos, né? Então, uma pessoa pode ser letrada, mas pode ser uma pessoa não letrada digitalmente. Vocês lembram que vocês até brincaram comigo sobre um professor que tinha dificuldade com tecnologia, que vocês me disseram que eu era nova professora. Lembra quando eu estava lá, não conseguia achar o botão? É mais ou menos assim, uma pessoa letrada, não necessariamente uma pessoa letrada digital, né? Bom, ele continua discutindo os usos das novas tecnologias. Leiam esse texto com afinco. Quem não leu ainda, leia. E quem já leu, lê de novo, porque ele vai ser importante para vocês elaborarem o trabalho de vocês, tá? Mais um trecho que eu destaquei aqui. Deixa eu ver se eu estou com o meu impresso aqui. Tá. E ele, ainda falando do letramento, ele diz assim: outra questão concernente ao letramento digital, que também está relacionado ao seu caráter aberto e libertário, é a própria veiculação de muita informação de qualidade duvidosa na rede. Isso porque, conforme apontei acima, com o Web 2.0, qualquer um pode produzir e publicar qualquer coisa na internet. Nesse caso, o que difere um simples usuário de um letrado digital é o fato de o primeiro estar apenas interessado em buscar informações na rede, enquanto o segundo, por outro lado, se mostra também preocupado com a análise e avaliação das fontes de informações disponibilizadas no mundo virtual, bem como com as regras e as convenções que o habilitam a agir no sentido de fazer uso de tais informações, como questões autorais, por exemplo. Aqui é toda a discussão que a gente já fez um pouco e vamos fazer mais ainda sobre as fake news, né? Sobre a capacidade que a rede tem de gerar informação de qualidade duvidosa, que pode ser tanto informação falsa quanto informação manipulada e recortada e analisada parcialmente, né? Então, tudo isso é bastante problemático. Então, é papel da escola discutir esses elementos, essas questões, esses problemas com seus alunos. Esse é um dos motivos pelos quais, num curso de licenciatura, a gente tem uma disciplina de educação, tecnologia e ensino, porque a gente espera que durante a formação do professor, ele seja capaz de aprender o papel dele em relação à tecnologia no mundo hoje. Um professor, seja de qual disciplina seja, um professor de língua portuguesa, de história, de matemática, de biologia, de educação física, os pedagogos que lidam com os pequenos, todos eles precisam saber da importância, da sua importância em relação
à conscientização, ao ensino, ao aprofundamento das discussões sobre a qualidade das informações que circulam na internet hoje. Bom, seguindo, ele vai citar o Levy de novo para dizer, para mencionar duas constatações que ele considera importantes, relevantes, eu também considero. São essas duas aqui, olha. A primeira constatação envolve a velocidade do surgimento da renovação de saberes e de know-how. Pela primeira vez na história da humanidade, a maioria das competências adquiridas por uma pessoa no campo do seu percurso profissional serão obsoletas no fim da sua carreira. E a segunda constatação, fortemente ligada à primeira, concerne a nova natureza do trabalho, na qual a parte da transação de conhecimentos não para de crescer. Trabalhar equivale cada vez mais a aprender, a transmitir saberes e a produzir conhecimentos. Como eu estava falando para vocês, né, qual a razão de ser de uma disciplina sobre TICs num curso de licenciatura? A razão de ser é essa que vocês precisam entender o papel do educador em relação à tecnologia. No primeiro dia da nossa aula lá, que nós estávamos todos presencialmente, eu disse para vocês, essa não será uma disciplina que vocês vão aprender a mexer com tecnologia, porque a nossa função aqui não é aula de informática, é uma aula de reflexão, é uma aula de discussão do papel da tecnologia nas práticas de educação. E isso eu disse no primeiro dia de aula para vocês, porque é essa exatamente a essência da nossa disciplina, tá? Então, mas ironicamente, nós estamos fazendo a via de mão dupla. Estamos discutindo tecnologia, refletindo sobre ela e usando a tecnologia nesse momento por conta da condição sanitária do país, né? Mas, então a gente tem nessa reflexão sobre as relações entre educação e tecnologia, constatações como essa. Há uma velocidade de surgimento da renovação de informações e de saberes. Isso significa que as pessoas que estão estudando hoje, vocês, por exemplo, não sabem o que é que vocês vão ter que ensinar em termos de tecnologia, e não só em termos de tecnologia, quando vocês se formarem. Pensem que acontecimentos como a pandemia ou uma grande invenção em relação à tecnologia, essas invenções mudam as configurações da sociedade e a gente não sabe que sociedade existirá depois disso, depois dessas invenções ou depois desses processos históricos, por exemplo, como esses que a gente está vivendo agora, como esse que nós estamos vivendo agora, né? É recorrente que a gente veja aí pela internet pessoas afirmando que o mundo que a gente conhecia antes dessa pandemia não existe mais, que depois da pandemia a gente vai ter um outro mundo, outras formas de nos relacionarmos, né? Então, pensem na formação profissional, quem está estudando agora e quem vai estar formado daqui a 1 ano, 2 anos, quando o mundo tiver outra configuração, tem um saber aí que é, como o próprio texto diz, é um saber fluxo, é um saber que não se prevê. Então, o que a gente precisa focar na formação do profissional e desses jovens e de vocês e de nós todos? A gente precisa focar em desenvolver competências e habilidades que preparem esses sujeitos para o mundo e não que vocês tenham acesso a conhecimentos prontos e acabados e só. Claro que vocês precisam se apropriar dos conteúdos acumulados pela humanidade nas áreas de formação de vocês, mas isso não basta para preparar vocês para o exercício do mercado de trabalho, né? E, enfim, para tudo que representa estar atuando em qualquer área de trabalho aí. E aí, seguindo, destaquei aqui um trecho do autor e depois uma citação que ele faz do Levy, para ir finalizando aqui, quando ele vai falar especialmente do saber fluxo, né? E ele diz, para que se possa enfrentar essas questões, espera-se que o educador passe a se envolver com as novas TICs e com os novos desafios postos para o mundo educacional, trazidos por essas tecnologias. As questões às quais ele se refere aqui, gente, são aquelas que a gente acabou de falar, né? Ao fato de que o sujeito que estuda hoje, a gente tá preparando um aluno hoje para ser uma coisa que a gente não sabe o que é daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, né? Então, para enfrentar essas questões, ele acha que o educador precisa se envolver com as novas TICs e com os novos desafios postos para o mundo educacional trazido por essas tecnologias. Olha, eu falei para vocês ontem que a proposta de vocês escreverem esse trabalho, né, que é um trabalho de reflexão, é um trabalho que eu vejo nessa possibilidade de vocês realizarem esse trabalho uma grande
oportunidade de crescimento profissional de vocês, uma grande capacidade de vocês se formarem professores, né, com um aprofundamento muito grande em relação a pensar a educação, tá? Porque eu acho que se enquadra nisso aqui que o autor está dizendo. E aí ele continua, esses novos desafios, portanto, devem ser necessariamente enfrentados, uma vez que não é opção para a escola ou para o professor fazer o uso das novas tecnologias, é uma realidade inevitável que se constitui em função de uma nova concepção do saber, um saber fluxo que exige a construção de novos modelos de espaços de conhecimento, né? Então, é isso que se espera do professor que estuda agora para estar na escola daqui a pouco, e é isso que se espera do professor que continua estudando lá no chão da escola, né? Ou, nas palavras de Levi, aí ele vai trazer a fonte, né? O Levi diz: o saber fluxo, o saber transação do conhecimento, as novas tecnologias da inteligência individual e coletiva estão modificando profundamente os dados do problema da educação e da formação. O que deve ser aprendido não pode mais ser planejado, nem precisamente definido de maneira antecipada. Os percursos e os perfis de competência são todos eles singulares e está cada vez menos possível canalizar-se em programas ou currículos que sejam válidos para todo mundo. Devemos construir novos modelos do espaço dos conhecimentos. Há uma representação em escalas lineares e paralelas, em pirâmides estruturadas por níveis, organizadas pela noção de pré-requisitos e convergindo até saberes superiores, tornou-se necessário doravante preferir a imagem de espaços de conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em fluxos não lineares, que se reorganizam conforme os objetivos ou contextos. Então, a ideia do saber fluxo é exatamente essa ideia de um saber que não cabe num espaço-tempo único. A gente não sabe o que será daqui a um ano, então o conhecimento tem que acompanhar essa possibilidade, né, de se entender mutável, de se entender um saber fluxo. O ser humano também como, né, um ser humano que vive numa sociedade fluxo, a sociedade líquida, né, como diria o Bauman. Bom, e aí lá nas considerações finais, ele vai finalizando, ele finaliza dizendo o seguinte, que ele procurou mostrar como a internet, a Web 2.0, traz implicações fundamentais para a questão do letramento digital. Isso porque, se antes da Web 2.0 o hipertexto já representou uma mudança considerável nas práticas de leitura, com a Web 2.0 a escrita passa a ganhar um novo escopo, um escopo infindável de criação e publicação de conteúdos, passando-se assim de um modelo de comunicação de escrita do formato 1 para um formato muitos para muitos. Gente, esse aqui é o texto. Destaquei mais um trecho aqui, que ele fala do letramento digital, né? Que eu falei para vocês que letramento e multiletramento são conceitos centrais para a nossa discussão aqui dessa disciplina. Pensem, por exemplo, no texto que vocês vão escrever, né? Que tipos de letramentos estão sendo desenvolvidos hoje com os usos das tecnologias, né? Então, por exemplo, conseguir montar um perfil numa plataforma como o Zoom, por exemplo, para poder usar a plataforma. Isso é um tipo de letramento, né? Conseguir localizar, por exemplo, alguém que não fala inglês fluentemente, conseguir localizar onde é que você traduz a sua página. Se você está usando uma página, por exemplo, o Schooler, que é uma página, que é uma plataforma de ensino também remoto, é uma página só em inglês, mas você pode pedir para o seu navegador traduzir, né? Descobrir como é que pede essa tradução é um tipo de letramento, né? É uma capacidade letrada desse letramento digital. Então, vocês podem fazer essa discussão, que tipos de letramentos emergem dessa nova relação à distância, né? Pensem nisso, né? E aí ele vai dizer que se o letramento digital, né, a escrita digital em particular, passa a ganhar um novo sentido, ou como prefiro, um novo ethos, com a Web 2.0, por que então não explorá-lo no processo de ensino-aprendizagem? Então, vamos explorar esse novo ethos, esse novo comportamento? Essa questão deve primeiramente levar em consideração que a escrita, ou melhor, a apropriação da escrita nos últimos 4 séculos, vem sendo considerada como um dos principais elementos de hierarquização e exclusão social, né? Nesse país e em todos os países letrados, escolarizados, em que a escrita tem função central, aquele que não tem acesso à cultura escrita é excluído de uma série de práticas sociais
de uso da língua, não é? A escola, nesse sentido, vem desempenhando muito bem esse papel ao hierarquizar e privilegiar, a partir da perspectiva da meritocracia, o aprendizado individualista da escrita, que, por sua vez, se torna um produto cada vez mais valioso, balizador do sucesso e do fracasso, do prestígio e da discriminação social do próprio aluno. Gente, eu tenho uma discussão que eu faço já há algum tempo, eu escrevi sobre isso na minha dissertação de mestrado, eu fiz uma defesa na minha dissertação, eu fiz uma defesa do ensino da escrita na escola pública, porque, para mim, a dificuldade que a escola tem de ensinar a escrever, ela está ligada com outros fatores que não são só a dificuldade dos alunos de aprenderem a escrever, né? A escola lida muito com a escrita como se fosse um dom. E eu não acredito, eu não gosto dessa acepção, porque quando a gente acha que alguém escreve bem porque tem dom, a gente está acreditando que a escola não pode fazer nada por ela, né? Porque quem tem dom, quem não tem dom, que lute. Só que não funciona desse jeito, né? Porque escrever com eficiência é uma coisa ensinável, só que dá trabalho. E tem um processo pelo qual as pessoas passam durante a sua vida escolar, que é um processo de desacreditar na sua capacidade de escrever. É por isso que eu pedi para vocês, com muita ênfase, que vocês não copiem da internet para fazer esse trabalho sobre ensino e tecnologias, porque escrever é trabalhoso, mas vamos encarar esse trabalho, porque isso nos traz muitos benefícios. Porque na nossa sociedade, dominar a escrita, ter capacidade de escrever com proficiência é para poucos, né? Mas não é para poucos porque é uma coisa impossível, intangível ou é um dom. É para poucos porque a sociedade atribui um alto valor social para essa habilidade, que é a habilidade de escrever com proficiência, né? Então, eu acho que a gente precisa romper com esses movimentos. Nós que somos professores precisamos discutir esses caminhos e começar a discutir por que é tão difícil assim as pessoas aprenderem a escrever na escola, né? A escrita é uma chave de acesso a diversos ambientes. Por exemplo, a universidade. Não vamos esquecer que as universidades sérias têm redação no vestibular e que a redação tem peso grande na nota dos alunos sempre, né? Então, o acesso à escrita formal é um elemento que acirra as desigualdades que a gente vê cotidianamente no país. Então, discutir tudo isso é muito importante. E quando entra a tecnologia, isso fica mais evidente ainda, porque a tecnologia alia tanto a capacidade de ler e de escrever, com a capacidade de acessar a tecnologia e de usar a tecnologia ao mesmo tempo, né? Bom, aí o texto termina, eu vou parar de compartilhar aqui. O que eu quero que vocês tenham em mente, gente? Lembrem-se de que nós estamos discutindo, né? A nossa disciplina tem lá como objetivo contextualizar a questão das tecnologias, isso a gente já fez. Depois a gente foi falar sobre os impactos da tecnologia na sociedade e no conhecimento, a gente está destrinchando isso agora, né? E já falando dos conceitos centrais aí, letramento, multiletramento, hipertexto, enfim. Fiquem atentos a todos esses elementos aí para a gente poder ir avançando. Lembrem-se de que essa discussão precisa aparecer nos trabalhos de vocês precisam fazer com que os trabalhos de vocês discutam, de fato, a relação entre educação e uso das tecnologias hoje. Pesquisem, procurem na internet as polêmicas que têm envolvido esse tema. Leiam as notícias e leiam também os artigos científicos, assistam aos vídeos, participem aí dos eventos virtuais que têm acontecido em torno desse tema, que eu acho que pode ajudar vocês. Tem um site, uma página no Facebook que tem muitos vídeos aí que aconteceram nos últimos dias, muitas lives, que é o Facebook da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Lá tem material interessante que vocês podem acessar. E eu vou também mandar alguns materiais adicionais para vocês irem começando a pensar a escrita de vocês. Tá bom, gente? Então era isso. Hoje eu fiz um vídeo um pouquinho mais longo do que aqueles de 15 minutos, porque eu queria finalizar a análise do texto com vocês e
E aí na semana que vem a gente entra num novo momento aí da disciplina, tá bom? Vou postar esse vídeo aqui e aí vou em seguida colocar lá para vocês a atividade para vocês fazerem sobre o texto. Eu ia fazer uma atividade de X, né, de objetiva, mas eu mudei de ideia e vou abrir um fórum para que vocês possam conversar entre si, e aí a participação no fórum é que vai valer, né, a presença, vamos dizer assim, de vocês na atividade. Tá bom, gente? É isso, fiquem bem, qualquer dúvida falem comigo, beijo, tchau.